Apocalipse 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher a água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ester, capítulo 2. Mais tarde, a raiva do rei já havia passado. Mas mesmo assim, ele continuava a pensar no que Vaste havia feito e no decreto que ele havia assinado contra ela. Aí alguns dos seus servidores mais íntimos lhe disseram: Ó rei, mande buscar as mais lindas virgens do reino. Escolha funcionários em todas as províncias e ordene que tragam as moças mais bonitas para o seu harém, aqui em Suzã, a capital. Hegai, o eunuco, responsável pelo harém real, tomará conta delas e fará com que recebam um tratamento de beleza. E então, ó rei, que a moça que mais lhe agradar seja rainha no lugar de Vasti. O rei gostou da ideia e fez o que lhe sugeriram. Em Suzã morava um judeu chamado Mordecai, filho de Jair e descendente de Simei e de Quis, da tribo de Benjamim. Quando o rei Nabucodonosor da Babilônia levou de Jerusalém como prisioneiro o rei Joaquim de Judá, Mordecai estava entre os prisioneiros que foram levados com Joaquim. Mordecai levou consigo a sua prima, Hadassa, isto é, Ester, uma moça bonita e formosa.
Os pais dela tinham morrido e Mordecai havia adotado a menina e a tinha criado como se ela fosse sua filha. Quando o rei mandou anunciar a ordem, muitas moças foram levadas para Suzã, a capital, e entregues aos cuidados de Hegai, o chefe do harém do palácio. Uma dessas moças era Esther. Hegai gostou dela e ela conquistou a simpatia dele. Imediatamente, ele começou a providenciar para ela o tratamento de beleza e a comida especial. Arranjou 7 das melhores empregadas do palácio para cuidarem dela e colocou Esther entre as empregadas nos melhores quartos do harém. Esther fez conforme Mordecai tinha mandado e não disse nada a ninguém a respeito da sua raça e dos seus parentes. Todos os dias Mordecai passeava em frente do pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. O tratamento de beleza das moças durava 1 ano. Durante 6 meses eram usados perfumes de mirra e no resto do ano outros perfumes e produtos de beleza. Terminado o tratamento, cada moça era levada ao rei Xerxes. Quando chegava sua vez de ir do harém até o palácio, cada moça tinha o direito de levar tudo o que quisesse. À tarde, ela ia ao palácio e na manhã seguinte ia para outro harém e era entregue aos cuidados de Saagás, o eunuco responsável pelas concubinas do rei. Ela não voltava a se encontrar com o rei, a não ser que ele gostasse dela e mandasse chamá-la pelo nome. Chegou a vez de Esther, filha de Abiail e prima de Mordecai, a moça que Mordecai tinha criado, a moça que conquistava a simpatia de todos os que a conheciam. Quando chegou a sua vez de se encontrar com o rei, ela levou somente aquilo que Hegai, o eunuco responsável pelo harém, havia recomendado. Esther foi levada ao palácio para apresentar-se ao rei Xerxes no mês de Tebete, o 10º mês do 7º ano do seu reinado. Ele gostou dela mais do que qualquer outra moça. E ela conquistou a simpatia e a admiração dele como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. Depois ele deu um grande banquete em honra de Esther e convidou todos os oficiais e servidores. Ele decretou que aquele dia fosse feriado no reino inteiro e distribuiu presentes que só um rei poderia oferecer. Durante o tempo em que as moças estavam sendo transferidas para o outro harém, Mordecai tinha sido nomeado pelo rei para ocupar um cargo no governo. Seguindo o conselho de Mordecai, Esther ainda não tinha dito a ninguém que era judia. Ela continuava a obedecer Mordecai como tinha feito nos tempos de menina, quando ele a estava criando. Naqueles dias, Mordecai, fazendo seu serviço no palácio, ficou sabendo que Bigtã e Teres, 2 eunucos que eram guardas no palácio, estavam zangados com o rei e planejavam matá-lo. Aí Mordecai contou isso à rainha Esther, e ela disse ao rei o que Mordecai havia descoberto. Houve uma investigação,
e descobriu-se que era verdade. Então os 2 eunucos foram enforcados. E o rei ordenou que fosse registrado um relatório sobre isso no livro em que se escrevia a história do reino. Então Deus enviou seu servo Moisés e também Arão, a quem havia escolhido. Eles fizeram milagres de Deus no Egito e ali realizaram coisas maravilhosas. Deus mandou uma escuridão que cobriu a terra, mas os egípcios não obedeceram às suas ordens. Ele transformou em sangue os rios do Egito e matou todos os seus peixes. A terra do Egito ficou cheia de rãs que invadiram até o palácio do rei. Deus deu ordem e moscas e piolhos encheram todo o país. Em vez de chuva, ele mandou chuva de pedra e relâmpagos sobre a terra. Deus destruiu as plantações de uvas e de figos e derrubou todas as árvores. Ele deu ordem e vieram gafanhotos, tantos que nem podiam ser contados. Os gafanhotos comeram todas as plantas, todas as colheitas do Egito. Ele matou o filho mais velho de todas as famílias dos egípcios. Matou aqueles que eram o orgulho dessas famílias. Então Deus tirou os israelitas daquele país e eles levaram consigo prata e ouro. Todos eram fortes e cheios de saúde. Os egípcios ficaram contentes quando os israelitas foram embora, pois estavam com medo deles. Deus pôs uma nuvem por cima do seu povo e fogo para guiá-los durante a noite. Eles pediram, e Deus mandou codornas, e do céu deu a eles pão bastante para matar a fome. Ele partiu uma rocha e jorrou água que correu pelo deserto como um rio. Pois ele lembrou da sua santa promessa feita a Abraão, seu servo. Assim Deus tirou do Egito o seu povo escolhido, e eles saíram de lá cantando e gritando de alegria. Deus lhes deu as terras de outras nações e deixou que tomassem os campos delas, para que eles obedecessem às suas leis e guardassem os seus mandamentos. Aleluia!